Geralmente, quando pensamos em botânica, a imagem que vem à mente é de algo passivo. Plantas são vistas como o cenário da vida e não como protagonistas. Elas estão ali, estáticas, crescendo em um ritmo que nossos olhos não costumam acompanhar. No entanto, a botânica, que é o estudo científico da vida vegetal, revela que essa passividade é apenas uma questão de perspectiva. O que chamamos de botânica obscura não se refere a algo sobrenatural, mas a espécies e fenômenos que fogem do comportamento padrão que esperamos da flora. São plantas com mecanismos de sobrevivência agressivos, químicos altamente complexos ou histórias de interação com o ser humano que fogem do comum. Neste vídeo, vamos organizar esses temas em um iceberg. Começaremos pelos fatos mais documentados e conhecidos para gradualmente descermos a níveis onde a biologia dessas plantas se torna mais estranha e o isolamento dos ambientes onde elas vivem cria mistérios ainda não totalmente explicados. A flor cadáver é conhecida principalmente pelo seu tamanho e pelo odor característico que exala durante floração. Nativa das florestas tropicais de Sumatra, essa planta pode atingir até 3 metros de altura. O que a enquadra aqui é a sua estratégia reprodutiva. Ela não atrai abelhas ou borboletas. Em vez disso, ela emite uma mistura de compostos químicos. E esses compostos químicos têm um cheiro de carne em decomposição. E o objetivo dela é atrair insetos necrófagos, moscas e besouros da carniça, por exemplo. Outro fator bastante interessante dessa planta é que seu período de abertura dura apenas 48 horas e depois disso ela fecha e demora muito para poder retornar a fazer essa abertura. Aqui no YouTube a gente pode encontrar vários vídeos de pessoas fazendo time-lapses acompanhando todo o processo de floramento dessas plantas. Talvez a planta carnívora mais famosa, a Venus papa-mosca, é um exemplo de movimento rápido em um reino conhecido pela imobilidade. O mecanismo de captura é baseado em pelos sensoriais dentro de suas lâminas foliares. Para evitar fechar a armadilha por causa de uma gota de chuva ou queda de folha, a planta possui um sistema de contagem. Um estímulo em um único pelo não ativa o fechamento. São necessários 2 estímulos em um intervalo de 20 segundos para que a armadilha se feche. Isso demonstra um nível de processamento de estímulos e mecanismos muito eficientes para um organismo sem sistema nervoso central, como o dessa planta nesse caso. Presente em regiões costeiras da América Central e do Caribe, a Maquinel, não sei bem qual te fala, detém o registro de uma das árvores mais tóxicas do mundo. A toxicidade não está apenas em uma parte, mas em toda a árvore. A sua seiva contém forbol, um composto irritante que causa queimaduras graves ao contato com a pele. Em dias de chuva, o simples fato de se abrigar sob a copa da árvore pode resultar em bolhas na pele, pois a água transporta as toxinas da seiva para baixo. Até mesmo a fumaça resultante da queima de sua madeira pode causar cegueira temporária por irritação ocular. Algumas espécies de eucalipto utilizam fogo como uma ferramenta de vantagem competitiva. Elas produzem uma quantidade alta de óleos voláteis e inflamáveis em suas folhas. Em períodos de seca, esses óleos facilitam a propagação de incêndios florestais, enquanto outras árvores e plantas menores são destruídas pelo fogo. Muitas espécies de eucalipto possuem cascas resistentes e sementes que só germinam após serem expostas ao calor intenso. Isso limpa a área ao redor, eliminando a concorrência por luz e nutrientes, permitindo que novos brotos de eucalipto cresçam sem resistência. Este é um fungo bastante interessante, porque ele sobrevive consumindo matéria orgânica morta, geralmente troncos de árvore em decomposição. O nome popular deriva da forma que seu corpo frutífero. Eles são estruturas cilíndricas alongadas, de cor acinzentada ou azuladas, que surgem à base das árvores. No final de seu ciclo de vida, a ponta dessas estruturas escurece, assemelhando-se a dedos de uma mão humana saindo do solo. Encontrada nas florestas tropicais da Austrália e da Indonésia, a Gimp Gimp, e não estou falando da música do ABBA, parece uma planta comum, com folhas largas e verdes. No entanto,
ela é coberta por pelos microscópicos feitos de sílica, que agem como agulhas hipodérmicas. Ao menor contato, essas agulhas injetam uma neurotoxina. A estrutura sílica é tão estável que pelos podem permanecer na pele por meses, liberando a toxina sempre que a área é pressionada ou exposta a mudanças de temperatura. Existem registros históricos de animais de grande porte que entraram em colapso após o contato, e humanos descrevem a dor como algo horrível que impede a gente de dormir e se manter concentrado. Esse é um fenômeno observado em certas espécies de árvores, como o eucalipto e o pinheiro. Ao observar as florestas de baixo para cima, percebe-se que as copas das árvores não se tocam, criando canais vazios que serpenteiam no céu como uma rede de fios invisíveis. A ciência ainda debate a causa exata. As hipóteses mais aceitas são mecânicas. O atrito causado pelo vento faz com que as árvores se machuquem e parem de crescer naquela direção. Esta planta é um caso raro. Ao contrário de grande maioria das plantas, ela é totalmente branca e não possui clorofila, o que a impede de realizar fotossíntese. Em vez de obter energia do sol, ela sobrevive como um parasita de fungos que, por sua vez, estão conectados a raízes de árvores frondosas. Ela essencialmente intercepta o fluxo de nutrientes que passa pelo solo. Por não precisar de luz, ela cresce nos lugares mais escuros e fechados da floresta, surgindo no chão como pequenas esculturas de cera fria. É um organismo vegetal que vive em um estado de dependência absoluta de um sistema que ele mesmo não ajuda a manter. Muitas vezes, a rede de micélios que conecta as florestas é descrita como uma forma romântica, como uma forma de ajuda entre árvores. Porém, pesquisas mais recentes mostram um lado mais competitivo. Algumas espécies de árvore usam essa conexão subterrânea para praticar alelopatia, que é a liberação de compostos químicos tóxicos através da rede de fungos para matar ou impedir o crescimento de mudas de espécies rivais que estão ao seu redor. É uma forma de guerra química silenciosa que define quais árvores dominarão o ecossistema nas décadas seguintes. Nativa da América do Norte, esta planta produz frutos pequenos brancos e esféricos, cada um com um ponto preto central que assemelha-se a uma pupila. Essas bagas são extremamente venenosas, contendo toxinas que causam uma parada cardíaca quase imediata a serem ingeridas. O olhar dessas bagas é um exemplo do aviso visual da natureza. Embora seu mecanismo principal de defesa seja químico, o nome botânico e a aparência da planta criam um contraste entre a fragilidade aparente e o perigo real contido nos tecidos do vegetal. Esta trepadeira, encontrada nas florestas do Chile, possui uma habilidade que ainda desafia os botânicos. Ela é capaz de alterar o formato, o tamanho e até a cor de suas folhas para imitar a árvore ou planta no qual ela está apoiando para subir. Ao contrário dos outros organismos que evoluíram para imitar apenas uma espécie, essa planta pode mudar seu mimetismo dependendo de onde ela encontra-se. O que intriga a comunidade científica é como uma planta sem sistema visual consegue ler as características físicas da vizinha para replicá-las. Algumas teorias sugerem a detecção de compostos voláteis ou até a transferência horizontal de genes entre hospedeiros e trepadeiras. Um estudo da Universidade de Tel Aviv registrou que plantas, especialmente o tabaco e tomate, emitem sons de alta frequência quando são cortados ou sofrem com falta de água. Esses sons são ultrassônicos, variando entre 20 a 100 kHz, o que se torna inaudíveis para ouvidos humanos, mas detectáveis por alguns insetos e morcegos. Tecnicamente, o fenômeno ocorre devido à cavitação, a formação e a exploração de bolhas de ar no sistema vascular da planta, sob pressão. Embora não seja um grito consciente, é uma resposta física direta ao dano tecidual. Em Utah, nos Estados Unidos, existe o que parece ser uma floresta de 47 mil árvores de álamo trêmulo. No entanto, testes genéticos confirmaram que não é uma floresta, mas um único organismo. Todas essas árvores compartilham o mesmo sistema de raízes subterrâneas e são clones genéticos uma da outra. Estima-se que o pando pese 6 mil toneladas e tenha cerca de 80 mil anos de idade. Embora tecnicamente pertença ao reino Fungi, sua intenção com botânica é crucial.
Este fungo é o mestre da manipulação neuromotora. Ao infectar um hospedeiro, ele não ataca o cérebro imediatamente. Ele preserva os músculos e o sistema nervoso para forçar o hospedeiro a subir em uma planta específica, onde a umidade e a temperatura são perfeitas para o fungo. Uma vez no lugar certo, o fungo força a mandíbula do inseto a travar em uma veia de uma folha, fenômeno chamado de aderência mortal. O fungo então consome o hospedeiro por dentro e explode para fora de sua cabeça para dispersar esporos sobre o restante da colônia. O manuscrito de Wunsch é um códice ilustrado do século XV, escrito em uma linguagem desconhecida que ninguém jamais conseguiu traduzir. O que fascina os botânicos são as seções de herbaria do livro. Ele contém centenas de desenhos de plantas detalhadas, com raízes, flores e folhas, mas a maioria delas não corresponde a nenhuma espécie conhecida na Terra. Algumas parecem combinações de diferentes plantas costuradas, enquanto outras não têm paralelos evolutivos conhecidos. Não se sabe se são plantas extintas, espécies colhidas em regiões que nunca foram mapeadas na época, ou um delírio botânico de um autor totalmente alucinado por cogumelos. Experimentos realizados pela bióloga Mônica Gagliano sugerem que a Mimosum pudica, uma planta conhecida por fechar suas folhas ao toque, possui uma forma de memória de curto e longo prazo, mesmo sem um cérebro. No experimento, as plantas eram deixadas cair de uma altura baixa repetidas vezes. Inicialmente, elas fechavam as folhas como defesa. Após várias repetições, as plantas perceberam que a queda não resultava em danos e pararam de reagir. Elas mantiveram essa aprendizagem por mais de um mês, mesmo em ambientes diferentes. Isso levanta uma questão racional perturbadora. Após o desastre de Chernobyl, uma área de pinheiros próximas à usina absorveu doses letais de radiação. As árvores morreram e ganharam uma tonalidade avermelhada, o que deu nome ao lugar. No entanto, o fenômeno mais estranho não foi a morte das plantas, mas a falta de decomposição. Micro-organismos, fungos e insetos que normalmente reciclam a matéria morta também foram afetados pela radiação. As árvores ficaram lá, imóveis, sem apodrecer por décadas, como um cenário da natureza congelada com o tempo. Com o passar dos anos, novas plantas que cresceram na região apresentaram um gigantismo, formas distorcidas e uma resistência à radiação que ainda está sendo estudada. É a flora se adaptando ao mundo hostil que criamos nós mesmos. Queria agradecer a presença de todo mundo, obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Eu vou tentar trazer mais vídeos com esse intuito aqui no canal e espero que tenham gostado, certo? Abraço, fiquem bem.